Olá, igreja. Olá a todos. Fico muito feliz em ter vocês comigo mais uma vez, para mais uma porção da palavra. O título do que vamos falar hoje é Não Negocie, com a ajuda de Hernandes Dias Lopes. Vocês concordam comigo que o mundo em que a gente vive quer nos escravizar, quer nos moldar a ele, quer nos tornar refém do inimigo de Deus? Que o mundo jaz no maligno, né? O maligno ainda domina o mundo. Mas jamais negocie algumas coisas que são preciosas, como os princípios e valores, como a sua consciência. Esses princípios e valores que Deus deu para você através da palavra, em que a sua família te fez crescer ensinando-os e ensinando a praticar. Se Deus está em nós e no meio de nós, coisas importantes e grandes acontecem. Deus responde às nossas orações, Deus age e responde de acordo com a nossa fé. Então vamos aprender um pouco sobre isso com o livro de Daniel, o primeiro capítulo de Daniel. Então Daniel 1, versículos de 1 a 21. Vamos ler esse trecho da palavra. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, seus amigos Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesassar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem,
o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Então, o que nós vamos tirar de lição nesse capítulo de Daniel, nessa passagem da palavra? Primeiro, nós vemos que como Daniel lidou com as propostas colocadas a ele e seus amigos. Não é objetivo aqui falar do livro de Daniel, nós vamos fazer um breve resumo, né? Mas vale ressaltar que Daniel teve importante papel no reino da Babilônia, com Nabucodonosor, e no que viria depois, o reino dos Medo-Persas, com Dario e Ciro, reinos onde o seu povo foi mantido cativo. Então, um pequeno resumo do livro de Daniel. Daniel interpretou o sonho para Nabucodonosor, rei da Babilônia. Decifrou o enigma da grande estátua, que podemos aprofundar numa outra ocasião. Muito interessante. O rei exigia que todos se curvassem à sua estátua e o servissem. Como seus amigos não o fizeram, foram jogados dentro de uma fornalha acesa. Vários dos soldados que os jogaram na fornalha morreram queimados, tal o calor. Mas com eles, com os amigos de Daniel, dentro da fornalha, estava um 4º homem, um anjo de Deus, que os livrou do fogo sem que sofressem nenhum dano. Nabucodonosor, devido ao seu orgulho, enlouqueceu, chegando a comer ervas como os bois por um tempo. Outro rei surgiu, Belsazar. Este tornou Daniel o 3º no reino. Entretanto, por ele não se voltar ao Senhor e por fazer pouco caso, foi morto. Dario, rei dos Medos, se apodera da Babilônia. Os graduados no reino, com inveja de Daniel e da sua alta posição, ao verem Daniel orar em sua casa, voltado para Jerusalém, o que era proibido pelo rei, foi jogado na cova dos leões. Essa era uma prática comum e terrível na época. Deus fechou a boca dos leões através de um anjo, e ele se safou. Daniel prosperou no reinado de Dario, Medo, e no de Ciro, persa. Interpretou sonhos, como sobre os 4 animais, o carneiro e o bode, profetizou sobre as 70 semanas de Israel. Por sinal, nós estamos na última semana do povo de Israel, entre 69 e a 70, um hiato onde surge a igreja de Cristo. Daniel teve a visão no rio Tigre, falou sobre os reis do norte e do sul, e no último capítulo descreve sobre o tempo do fim. Então vocês veem que o livro de Daniel é muito rico, muito aprofundado, e se você quiser entender Apocalipse, é obrigatório você estudar o livro de Daniel. O pano de fundo da passagem bíblica que lemos, qual seria? Houve um grande avivamento entre os judeus com o rei Joás. Depois disso, o reino de Judá voltou a afastar-se de Deus. A Síria guerreava contra o Egito, 2 grandes potências da época. Israel estava no meio. Mais tarde, a Babilônia conquista o Egito, cerca Jerusalém, que era a capital dos judeus, né? E toma a cidade, além de saqueá-la. Os profetas Isaías e Abacuque alertam o rei da época que não se arrepende e chega a destruir o livro da lei. No ano 606 a.C., Nabucodonosor cercou Jerusalém e destruiu o templo. Saqueou o templo e levou muitos cativos para a Babilônia, dentre eles Daniel e seus amigos. Retornam em 596 a.C., levam mais pessoas cativas, levam o profeta Ezequiel. E em 586 a.C., cercam novamente Jerusalém, matam muitos dos judeus, e o povo é levado então para uma escravidão de 70 anos na Babilônia. Uma situação caótica, uma situação negativa. Daniel e seus amigos são levados cativos para a Babilônia, mas eles não negociam seus princípios e valores. Não negociam seus princípios e valores.
Apesar de estarem num império idólatra, eles não se corrompem. Eles nos ensinam uma grande lição. Não importa o que estiver ocorrendo com você, com a sua família, com a sua cidade, com o seu país, valores e princípios não se negociam. Jamais deveremos vender a nossa consciência, seja por sedução, seja por pressão. Nos versículos 1 e 2 que nós lemos, Daniel é um jovem fiel a Deus, apesar de um passado de dor. É o próprio Senhor o responsável pela queda de Judá frente aos babilônios. O Senhor entrega Judá para os babilônios. O Senhor permitiu. Através dos profetas, Deus havia prometido que se Judá fosse fiel ao Senhor, ela seria protegida pelo Senhor. O que mais enfraquece um povo é o pecado. E o pecado é uma barreira para com Deus. Foi Deus quem entregou o povo da Judá, para a Babilônia, por estarem longe de Deus. A Babilônia saqueou, profanou, matou e levou o povo cativo. Ainda jovem, Daniel torna-se escravo, perde a sua família, perdeu a sua religião, pois o templo havia sido destruído. Apesar de tudo, Daniel vai influenciar o meio onde ele vai estar. A Babilônia era o centro da idolatria do mundo, e mesmo assim Daniel não se corrompe. Mantém seus princípios e valores. Nós vivemos num mundo caído, corrompido. Como Daniel, apesar de um passado de dor, precisamos manter a nossa integridade de maneira inegociável. Nos versículos 3 a 8, que já lemos, Daniel recebe oportunidades. Era um jovem preparado, bem educado. Daniel e seus amigos, apesar de serem levados como escravos, não realizam trabalhos forçados, mas são levados para dentro do palácio. Recebem a melhor educação do rei, teriam fartura na alimentação. Após 3 anos de preparo, serviriam no palácio, no primeiro escalão do governo. Daniel e seus amigos eram de linhagem nobre, sem nenhum defeito, de boa aparência, eram instruídos, doutos e competentes. Poxa, que situação que se avizinhava para eles, né? Uma oportunidade maravilhosa. Eles teriam do bem e do melhor por 3 anos, depois iam servir no primeiro escalão de um império da época, né? O maior império da época. Mas todas as maçãs do diabo são bonitas, mas contém bicho. As ofertas glamourosas do mundo podem até trazer vantagens imediatas, mas no final vão cobrar a sua alma. Você vai vender a sua alma para o diabo a fim de se encantar e obter o que ele lhe oferece? Você toparia se vender ao diabo para obter oportunidades, vantagens? O verso 5 nos fala que é na mesa que começa a aculturação. Por que o maior rei da época iria se preocupar com o cardápio daqueles homens? Toda a comida na Babilônia, antes de ser consumida, era consagrada aos deuses pagãos. Era na mesa que começava a concessão, a se ceder para a cultura daquele lugar onde eles estavam. Participar daquela mesa era abrir mão dos requisitos de Deus. Nos versículos 5 a 7, eles não só deveriam renunciar ao único Deus, mas a Babilônia ainda trocou o nome de cada um deles, relacionados esses nomes agora aos deuses da Babilônia. E isto é aculturação. Diziam: larguem para lá todo esse legado, esta herança que receberam de Israel. Isto acontece com muita frequência nos nossos dias, nas nossas universidades, onde o que a família ensina, o que a palavra ensina, não tem mais valor, né? Nossos jovens sofrem um verdadeiro bombardeio do inimigo. A aculturação da Babilônia é pior do que a espada da Babilônia, para se ter uma ideia do valor negativo dessa aculturação. É melhor ser um mártir, morrer na causa, do que ser um apóstata, do que negar Deus. Daniel entendeu isto. Trocaram o nome deles, mas não a fé que traziam no coração. O mundo vai querer nos formatar, vai querer nos engolir, vai querer que troquemos a nossa fé pelas ideologias e propostas tentadoras que ele nos oferece. Mas, apesar de toda a pressão, apesar de toda a sedução,
cabe a cada um de nós permanecer fiel a Deus. No versículo 8, vemos a postura de Daniel. Diz lá: resolveu Daniel firmemente, sem titubear, não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho do rei. Ele não deixou a coisa acontecer, mas antecipadamente tomou a decisão. Mas ele usou de sabedoria e humildade que o Senhor nos dá e pediu ao chefe dos eunucos uma dieta de legumes e água. Ele não forçou a barra, né? Ele pediu ao chefe. O rei havia determinado a dieta dos jovens. Daniel não podia ir frontalmente contra a decisão do rei ou seria morto. Daniel usou de firmeza, mas também de sabedoria e humildade. Daniel foi corajoso em sua determinação. Os que se acovardam não entram no reino dos céus. Os que têm medo de se posicionar não entram no reino dos céus. O cristianismo exige coragem, exige decisão, exige posição e firmeza. Quem não tem coragem de se posicionar hoje vai se tornar um escravo do sistema, do mundo, amanhã. Se você negocia pequenas coisas hoje, amanhã estará negociando grandes e preciosas concessões. Se vamos viver ou morrer, isso é decisão de Deus, mas cabe a nós sermos fiéis a Deus, independentemente do que nos vai acontecer. Isto Daniel nos ensina no capítulo 6, quando armaram para eles, os invejosos, né? E ele foi jogado na cova dos leões. Não se iludam, mais pessoas caem no sucesso do que na escassez ou nas dificuldades, mais no topo do que na base. Quer conhecer bem uma pessoa? Dê poder para essa pessoa, que ela vai se revelar realmente qual é o caráter dela, né? O que ela tem em mente, o que ela tem no coração. Nos versos 9 a 16, Daniel ganhou a confiança do chefe e do cozinheiro-chefe, dos eunucos. No verso 9, Deus concedeu a Daniel misericórdia. Deus honra aqueles que o honram. Se você honra Deus, ele vai te honrar também. Foi a misericórdia de Deus que fez o coração do chefe dos eunucos mudar, e não a eloquência de Daniel. Não foi Daniel tentando convencer o chefe dos eunucos, o cozinheiro-chefe, mas sim Deus que agiu no coração deles para que mudassem de opinião. Deus quer um povo fiel a ele. E se for fiel a Deus, apesar da pressão, apesar da sedução, Deus concede misericórdia. No verso 12, Deus concede confiança e fé. Experimenta 10 dias, te peço, diz Daniel, para o chefe dos eunucos. O chefe corria risco de vida ao desobedecer à ordem do rei. E caso eles parecessem ter uma aparência pior com a dieta que Daniel queria, esta confiança, então, veio de Deus. E esse chefe da cozinha, esse cozinheiro-chefe, ele então foi convencido por Deus a permitir experimentar 10 dias para ver o que iria acontecer com a dieta de legumes e água. Quando você está disposto a correr riscos pelo Senhor, quando você o leva a sério Deus, Deus está presente com você. No verso 16, Deus honra aqueles que o honram. O chefe passou a dar-lhes água e legumes. O cenário mudou a partir da firmeza, a partir da sabedoria e da confiança em Deus que Daniel mostrou. Num território idólatra como era a Babilônia, Daniel manteve a sua fé intacta e não se contaminou com as iguarias do rei, com a aculturação que o rei queria. O homem é quem influencia, que transforma o meio em que vive e não o contrário. É o homem que influencia e que transforma o meio, e não o meio que te influencia e te transforma. Se você andar com Deus, seja onde você estiver, Deus vai mudar o ambiente, tornar esse ambiente propício para você. No verso 17, Deus nos capacita. Deus dá sabedoria, conhecimento, inteligência e, além disso, para Daniel, o interpretar sonhos e visões. No verso 18 a 19, Daniel foi aprovado com grande honra. Após 3 anos de preparo e provação,
O próprio rei Nabucodonosor os aprova, seus amigos e Daniel, não tendo achado pessoas melhores do que Daniel e seus amigos no seu reino. No verso 20, em toda a matéria de sabedoria e inteligência, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores do reino. No 19, parte B, então eles passaram a assistir diante do rei, a trabalhar para o rei. Eles estão no topo, na posição mais alta, sem ter que negociar princípios e valores, sem negar a fé ou agredir a consciência, sem deixar de serem fiéis a Deus. Deus arrumou todo o caminho para eles. O que eles tiveram que fazer? Ser fiéis a Deus. Para muitos, se você não seguir a cartilha do mundo, se não fizer o que todos fazem, você não vai prosperar. Quem nos faz prosperar é Deus. Quem nos honra é Deus. Quem nos dá a vitória é Deus. Quem faz você ser diferente no meio em que você vive é Deus. Portanto, jamais negocie seus princípios e valores, jamais negocie a sua consciência, jamais negue a sua consciência que ela é iluminada pela palavra e pelo Espírito de Deus. Você é um filho de Deus. Você tem a consciência dos seus princípios e valores baseados em Deus. Em nome de Jesus, não venda a sua alma. Verso 21, Daniel foi maior do que a própria Babilônia. A Babilônia caiu. O Império Medo-Persa, com Ciro, predominou, tomou a Babilônia, mas Daniel manteve-se no topo. E continuou isso com Ciro, com Dario. Então sejamos e nos mantenhamos fiéis a Deus. Deus é capaz de mudar toda a situação em qual estivermos. Basta crermos, basta termos fé, basta sermos obedientes ao Senhor, obedientes à palavra. O Senhor vai nos honrar. Se nós honrarmos a Deus, o Senhor vai nos honrar. Espero que tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, aqui está inscrever-se. Você pode se inscrever, deixar um like. Isso proporciona com que o canal seja visto por mais pessoas. E não custa nada, Lembrando que a Igreja Cristã em Londrina tem um canal também no YouTube, no Facebook. Nós estamos estudando os evangelhos em harmonia, os 4 evangelhos de uma maneira conjunta. E eu peço ao Senhor, que nós tenhamos uma semana abençoada, que o nosso país seja abençoado, seja apaziguado, que nós tenhamos fé o suficiente para mudar, através de Deus, toda essa situação que se apresenta negativa. Amém.